Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Por favor, pode assentar. Glória a Deus. Aleluia. É uma alegria, mais uma vez, poder nesta noite estar na casa do Senhor. O Juarez já deu o seu testemunho, que eu acredito que falou com vocês poderosamente, né? Um lindo testemunho. Um lindo testemunho de quem fez uma grande escolha. Foi sábio. Aleluia. Eu quero convidar vocês para que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Eu acredito que do versículo 14 até o 30 é bem conhecido de todos, né? Onde fala dos 3 servos que receberam 5, 2 e 1 talento da parte do Senhor, para que assim trabalhasse com ele. Vamos orar sentado como estamos? Pai, bendito é o teu nome, ó Deus. É em nome do teu Filho, Senhor, que eu estou nesta noite, nesta tribuna. E eu careço da tua misericórdia, Senhor. Que tu possa falar com o teu povo e que eu, apesar da pequenez, possa ser o teu instrumento. Em nome de Jesus, fala com... Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta. Todos acharam? Diz assim, Mateus 25, a partir do versículo 14. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Amém. Todos conhecem o texto, eu acredito. Não quero fazer a leitura dele todo, porque tem outras referências para percorrer. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos. O versículo 14 já começa dizendo assim, também. Então ele dá uma continuidade de uma fala que Jesus vinha falando antes, que era sobre as 10 virgens. 5 prudentes, 5 nécia. E aí ele chama... Observe seus servos. Guarde essa palavra, servos. Ele chama 3 servos e entrega na mão deles 5 talentos na mão de um, 2 na mão de outro e 1 na mão do outro. E o texto diz que ele distribuiu segundo a capacidade de cada um. Não é que ele deu 1 para quem tinha capacidade de administrar 1, por menosprezo ou qualquer coisa dessa natureza, mas era a capacidade dele. Era apenas administrar 1 talento. E ele tinha capacidade de administrá-lo. O texto diz que ele deu segundo a capacidade de cada um. Então, se ele deu 5, ele sabia que aquele tinha capacidade de administrar aqueles 5, e com aqueles 5 ganhar outros 5, ou talvez até mais. Ele deu 2, porque sabia que ele tinha capacidade para, com 2 talentos, granjear mais 2, granjear mais 5, 6 e assim sucessivamente. E ao que deu 1, ele tinha capacidade também. Era menor que a dos outros? Com certeza. Mas ele tinha capacidade de, com aquele 1 talento, ganhar outro talento. Eu quero chamar a atenção, irmãos, nesta noite, tanto para a capacidade que Deus nos deu, como também chamando os seus servos, lhes entregou os seus bens. Ele também confiava neles. Você entrega o seu dinheiro na mão de qualquer um? Você viajaria e diria, fulano, aqui está a chave da minha casa,
não sei quando eu volto, uma viagem longa, você não cuida para mim? Você pegaria qualquer um na rua aí e faria isso, não? Não, né? Sim ou não? Não, acredito que não. Vá anotando, tá? No final tem uma surpresa. Fazer igual, tem uma surpresa. Querido, e esse senhor viaja para bem longe, não deu data quando voltaria, e quando volta pega todo de surpresa. Ele volta, pega todo de surpresa. O texto diz que chegando a ele o moço que ele deu 5, lhe entregou 10 talentos. Meus parabéns, eu sabia que podia contar com você, eu sabia que você tinha capacidade, por isso eu te dei 5 talentos, e você ganhou dos 5. Meus parabéns. Chegou o que havia dado 2, e por último, se escondendo, ressabiado, chegou o que tinha 1 talento. Versículo 24. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeias e recolhe onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O Senhor disse, mas o seu Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeio e recolho de onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai-o, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Querido, eu não sei quantos já meditaram nesse texto e analisaram do ponto de vista que eu vou pregar nesta noite, que eu analisei, porque o começo diz que ele entregou aos seus servos. No último versículo diz: lança esse servo inútil nas trevas exteriores. Nós sempre pregamos, irmãos, e é verdade, que a salvação é pela graça. Nós sempre pregamos fé e sempre acreditamos, e todo mundo tem fé. Só os que não têm fé, levante a mão. Que não tem vergonha de dizer que não tem fé, levante a mão. Veja, todos têm fé. Glória a Deus. Agora nós vamos dar uma passeada ali em Tiago 2, para medirmos a densidade e o tamanho dessa fé. Porque precisamos ter consciência de uma coisa, querido. Precisamos ter consciência de uma coisa. Fé, esse moço tinha fé. Pelo menos ele achava que tinha. Sem obra é morta. Sim ou não? Fé sem obra é morta. E fé sem obra é servo inútil. Sim ou não? Quando Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo de número 15, quando ele oferece Isaque, ou iria oferecer, ele iria matar Isaque, o anjo pede para que ele pare, não faças tal, e não fez. Se corrermos no trecho, a Bíblia vai dizer assim que, porquanto obedeceste a voz do Senhor,
em uma tradução bem simples, porquanto demonstraste ter fé. Porque minha fé, ela tem que produzir, ela tem que fazer. Tem que fazer, senão você não tem fé. E a Bíblia em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá. O servo que o Senhor confiou-lhe os seus bens, o servo que o Senhor lhe confiou os seus bens, confiou-lhe um talento, ele esperava que ele ganhasse no mínimo outro, ou inteligentemente colocasse no banco, ia render um jurinho, e o seu senhor não iria receber só o seu talento sujo de barro, sujo de terra, ele iria receber um juro. Capítulo 2 de Tiago, eu vou ler a partir do versículo 17, perdão. Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. E de que obra eu estou falando? Eu lavo a igreja. De que obra eu estou falando? Deus quer que nós tenhamos, irmão, uma fé viva. Uma fé que produz. E ela precisa produzir primeiro em nós. Ela precisa produzir, nos impulsionar a ler, a orar, a estar na casa do Senhor, tendo oportunidade, evangelize, fale de Jesus, porque se não fizermos nada disso, não passamos de servo inútil, apesar de eu varrer a igreja, apesar de eu ajudar a pintar a igreja, porque a fé, quem tem fé viva, a pessoa é impulsionada a fazer. Porque se eu tenho fé, mas como é a demonstração da minha fé? O que é que eu fiz para demonstrar que eu tenho fé? Abraão não ganhou o título de amigo de Deus, de o pai da fé, senão depois de provar que amava tanto a Deus, que daria o seu filho por ele, a ele, que o mataria seu filho para ele, porque ele o pediu. É fé com demonstração. Eu tenho fé. Demonstre. O que é que você já fez? Não é fé, é morta. E se é morta, é inútil. E aqui era um servo, ele chamou os seus servos. Ele não chamou qualquer um, ele chamou os seus servos. E no final, o seu servo foi lançado para as trevas exteriores. Por quê? Era inútil. Porque era inútil. Versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me as tuas obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé, por meio das minhas obras. Um desafio que Tiago faz, para nós, que professamos ter fé, que dizemos ter fé. Quando temos fé, até nos abatemos, é normal, mesmo tendo fé, mas uma fé viva, jamais nos leva a pensar em sair dos caminhos do Senhor. Uma fé viva jamais nos leva a desistir do Senhor. Uma fé viva jamais nos leva a cruzar os braços e não fazer nada pela obra do Senhor. Como disse o pastor, nós sempre usamos essa expressão, que Deus não precisa de nós, para denotar algumas coisas devido à grandeza dele, o poder dele, né? Mas ele precisa de nós. Porque os anjos quiseram vir pregar, ele falou, vocês não podem, vocês vão assombrar todo mundo e aí vai ser pior ainda. Deixa eu mandar esses aí. Vou salvar esses aí, vou preparar essas coisas aí, viu? Dar um jeito nisso aí, vou dar uma melhorada e vou mandar eles. Vocês não podem. E aí ele trabalha em nós e nos transforma, nos molda, nos põe fé,
porque ninguém tem fé, é Deus que dá, é Deus que põe. E o que Ele espera de nós é que exercitamos essa fé. Primeiramente, irmão, para viver para Deus, depois trabalhar para Deus. Porque não adianta você trabalhar para Deus se não vive para Deus. São obras, apenas obras. Temos que primeiramente exercitar a fé para vivermos para Deus, para renunciar às coisas que nos distanciam de Deus, para renunciar às coisas da qual Deus não se agrada. Aí depois trabalhamos para Deus. Mas enquanto eu não for pastor, eu não trabalho. Porque as pessoas têm essa ideia, têm isso na mente, que para trabalhar para Deus, já tem que ser separado. Muitos têm isso na mente, que para trabalhar para Deus tem que ser separado. Não, você pode trabalhar para Deus mesmo sem ser obreiro. Viu uma pessoa necessitada? Demonstre sua fé, demonstre sua generosidade. Porque fé sem generosidade não é fé. Como assim? Não me compadeço de ninguém, não estou nem aí com quem está na sarjeta e etc. Não foi assim que Jesus pensou. Se Ele tivesse pensado assim sobre nós estaríamos em plenas ruínas. Versículo 20. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho? Abraão foi justificado pela aqui está dizendo a obra, pela obra ou pela fé, afinal de contas, gente? Ajuda aí. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado? A obra confirmou a fé, irmãos. A obra confirmou a fé. Ele demonstrou de verdade que confiava em Deus. A obra confirmou a fé. Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quando ele foi chamado amigo de Deus, irmãos? Logo na primeira apresentação? Não. Na hora em que Deus mais exigiu dele, ele correspondeu. Na hora em que mais Deus precisou dele, na hora em que mais Deus exigiu dele, ele correspondeu, demonstrando assim a sua fé. Nós temos um hábito, nós pentecostal principalmente, sempre queremos pôr as obras acima da fé, ou sempre queremos fazer obras, mas que não vêm da fé, porque tem obras naturais e tem obras da fé. Obras naturais e obras pela fé, e obras da fé. Essas aqui são obras da fé. Já eu chego onde estou querendo, porque, irmãos, nós vivemos tempos terrivelmente difíceis, e não estou falando da pandemia, eu estou falando da igreja mesmo, estou falando da igreja, estou falando dos tempos em que a igreja está vivendo, e que a igreja que mais lota é a igreja que tem show, a que menos lota é a que tem um culto. Essa é a realidade. A igreja onde a palavra ela é tão light que você nem sente que teve palavra. É só palavras de promessa, né? E não estou aqui, não quero com isso criticar, apenas quero expressar a diferença, porque ninguém nasce de novo se não for ouvindo a palavra, ninguém é transformado se não for pela palavra, ninguém cresce se não for pela palavra, porque palavras emotivas, palavras de autoajuda e etc, é interessante,
mas não é tudo. Agora, quando é a Bíblia, quando é a palavra de Deus, que às vezes a gente temos um hábito de dizer que o irmão bateu, que foi um chicote tremendo, né? Nós não falamos isso muitas vezes, mas na verdade está ensinando, porque o próprio Cristo fez isso. Olha, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, o pessoal começou, que é isso? Saiu fora. Alguns foram questionar, que é isso, Senhor? Que sermão é esse? Se vocês quiserem ir, fica à vontade. Ou é como eu quero ou não é. É isso que Jesus quis dizer. É como eu quero e não como eu penso. Continuando aqui. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Se nós formos para Efésios capítulo 2, versículo 8, Efésios 2, 8, veja o que diz o apóstolo Paulo. E nós nos apegamos a esse versículo. E nós citamos esse versículo. Nós amamos esse versículo. Porque o versículo diz: pela graça sois salvo. Aleluia. Não é isso? Mas continuando a ler. Por meio da fé. Por meio da fé. Aí diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é a de Deus e a fé é a de Deus. Não é pela graça tão somente, por meio da fé. Por meio da fé. E você tem que ter essa fé, nós temos que ter essa fé, porque é pelo meio da fé, por meio da fé, que alcançamos a salvação de Deus. Eu preciso crer, eu preciso confiar. Eu preciso fazer como Juarez, eu vou escolher. Eu vou ficar então. Irmãos, pense em ficar num lugar, numa terra estranha de verdade, né? Mineiro, quieto, mal abre a boca. Pensa, né? Vem do lugar simples, lugar humilde, então as pessoas são, né? Já deu uma desenvolvida bacana. Já está até cantando na harpa aqui, ó. Entendeu? Mas pensa, mas ele fez a escolha certa, irmãos. Ele exercitou a fé. Ele exercitou a fé e disse: eu vou ficar. E ficou. E Deus tem lhe abençoado. Deus tem honrado a sua fé. Mas a atitude partiu dele, não partiu de Deus. A atitude partiu dele. Estava diante dele o que ele deveria fazer. Estava diante dele a opção. E pela fé, primeiro amor, alegria, saindo pelos poros, fala: eu vou ficar. E não foi nada fácil, eu acredito. Então isso é fé. Porque temos ultimamente, irmãos, infelizmente, o que eu vou dizer, talvez muitos não se agrade, mas temos visto pessoas, e não estou falando só daqui, estou falando de crente no geral, porque eu conheço muitos irmãos, e a gente, às vezes, quando você não se depara com crente, aí você fala assim, e aí você descobre que ele é crente, e aí você não, para não dizer assim, você é crente? Para não ficar feio, né? Você fica meio surpreso, porque não exercita a fé, não vive como deveria, não fala como deveria, não se porta como deveria. Muitos acham que o fato de estar aqui é o suficiente, e não é. Não é o suficiente. Eu costumo dizer uma coisa, já desviei bastante gente falando isso, mas eu vou falar assim mesmo. E vou falar consciente, tá? Busque viver uma fé verdadeira, ou então vai para o mundo, não perde tempo. Porque eu não vou chegar lá só porque eu venho ao templo.
E ninguém vai chegar lá porque vem 3 vezes na semana ao templo, 4 vezes, mais rápido do que quem vem apenas uma. Também não. É o viver com Deus, é o viver para Deus. A tua fé te leva a renunciar. Ah, eu não tenho renunciado nada. Por isso, meu querido, que você é um morto-vivo. Aliás, se eu também não renunciar a nada, sou outro morto-vivo. Essa é a grande realidade. Precisamos exercitar a fé. Eu tenho que estar todo culto. Se tiver, está ótimo, mas isso não quer dizer que você está exercitando a fé. A renúncia. Abraão renunciou tudo para viver uma aventura com Deus e se deu bem para caramba. Se deu bem demais. Nós nunca queremos renunciar a nada. Nós sempre queremos nos apegar a algo. Mas acredite, sem renúncia não há santificação. Sem fé nunca agradaremos a Deus. Não importa a maneira que vestimos, não importa a maneira que andamos, não importa a amizade que temos, sem fé jamais agradaremos a Deus. Sem fé, quer agradar a Deus? Você não precisa cantar tão bem quanto alguns que vêm aqui. Você não precisa cantar tão bem para agradar a Deus. Você precisa ter fé. E quem tem fé pratica a obra de justiça. Quem tem fé separa-se do mundo. Quem tem fé renuncia a amizades, renuncia aquilo que aos olhos de Deus não é agradável por causa da fé. Porque ter fé é confiar em Deus, ter fé é se entregar para Deus. Eu me entreguei para Deus, tem porém algumas coisas que eu não achei que não fosse necessário. Não. Você se entregou para Deus, tudo aquilo que não agradar a Deus tem que ser deixado para trás. É fácil? Não. Mas precisa ser feito. Eu ainda quero ler com os irmãos outro versículo. Tito 2, 1 a 14. Se os irmãos quiserem. Veja para que fomos chamados. Eu tenho muita fé, mas eu não amo ninguém. Não existe isso, irmão. Eu tenho muita fé, mas me preocupo com quem está necessitado, ou querer ajudar, sabe? Não existe isso. Olha para que Deus... Esses 5 versículos, diz assim, eu coloquei aqui, ó, o versículo 11 é revelação, versículo 13, renúncia, versículo 14, restauração e resgate, e prática de obra. Eu vou ler, e entenda o que é a graça. Olha, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras. Então tudo isso faz parte da vida cristã, faz parte da fé. Tudo isso faz parte da fé. Não nos esqueçamos que o moço do 1 talento era servo também. Ele era servo também, mas foi achado inútil, porque o título de servo, o título de crente, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que quer dizer é o ser crente, não o nome de crente, não o título. Sou crente, é um título. Agora o ser crente, o ser santo, o ser salvo, ter fé,
para agradar a Deus. Por que estamos aqui? Viemos adorá-lo, render-lhe um culto, sim ou não? E aí estamos rendendo um culto a Deus. Acredito que sim. Mas talvez tenha alguém, não sei, ou talvez não tenha ninguém, também não sei, que está aqui, mas nem está adorando e nem está rendendo um culto a Deus. Isso faz salvo? Não, de maneira nenhuma. Então temos que ter o cuidado, irmãos, de sermos servos, mas sermos úteis. E o servo útil não é o servo que faz muito, se ele puder, faça muito, mas o servo útil é o servo que faz. O servo útil é o servo que faz, não é o que faz muito. O que faz muito, maravilha, ótimo. O que não podemos é ser inútil, não sermos nada, não fazermos nada. Você não precisa ser um grande pregador para ser servo útil. Você pode ser melhor do que eu, já melhora também bastante, mas precisa ser útil. Não posso chegar, sentei, o culto começou, terminou, fui embora. Sentei, o culto começou, terminou, fui embora. E dentro de mim não há produção, não há mudança, não há renúncia, não há arrependimento, não há um desejo de Deus, de estar mais perto de Deus, de agradar a Deus. A fé faz isso. A fé faz isso. Quando Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele não disse no começo da fé, na emoção lá quando caído no chão, viu a luz, Jesus falou, levanta, vai para casa, vou chamar à direita, lá te dirão o que você vai fazer. Chegou lá, Ananias foi até ele, e pregou para ele, orou por ele, e ele foi curado, e ali ele não disse, no calor daquele primeiro amor, daquele fogo, não foi ali que ele disse, não vivo eu, Cristo vive em mim, apareceu no caminho com uma luz forte, e falou comigo. Não, foi depois de apedrejado, foi depois de apanhar, foi depois de humilhações, foi depois de tudo isso, não foi no começo não. Que maravilha, gente, oi, irmão, sabe aquele primeiro amor, todos temos isso, né? Eu tive isso, meu Deus do céu, coisa boa, maravilha. Mas aí vem a época do amadurecimento, aí vem a época do crescimento, irmãos. Então foi nessa época em que Paulo disse, verdadeiramente Cristo vive em mim. Aí Paulo disse ainda, olha, imite eu. Olhe para mim aqui, vocês de Coríntios, imite eu. Vocês de Efésios, imite eu. Porque Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, eu não vivo mais. Eu não vivo mais, acabou para mim. É Cristo que vive em mim. E Cristo quer viver em nós. Cristo quer viver em nós. Essa tem que ser a nossa oração. Tem que ser o nosso pedido. A Maria, esse dia atrás, aliás, Maria não, minha filha, lembrou, mandou um áudio para mim, contando o quanto Deus tem abençoado ela. Ela falou, essa pandemia para ela foi tão boa que ela nunca imaginou. Eu falei, misericórdia. Está vendendo um caixão? É sócia do Panhoz? Não, pelo amor de Deus. Ela disse, não, pai, é que apareceu o pessoal comprando máscara, eu fiz tanta máscara que você não tem noção, ganhei dinheiro. Ela falou assim, até o padre veio aqui preocupado comigo, trouxe 2 feiras, porque lá não fala cesta básica, fala feira, trouxe 2 feiras, e o sonho da minha vida era, eu falar para meu marido, era olhar para aquela despensa e ver ela cheia, sem ter espaço para pôr nada. Pois Deus não fez isso na pandemia? Falei, meu Deus. E aí ela lembrou, falou, pai, eu lembro uma vez, senhor, na escola dominical, o senhor falava sempre assim para nós, quando for orar, apresente o quarto escuro. Chama ele e entra com ele no quarto escuro e apresenta toda aquela sujeira que tem lá e que às vezes em voz alta nós temos medo e vergonha de falar. Eu sempre ensinava isso. E ela falou que
começou a orar e falar isso para Deus. Deus trabalhou na casa dela, na vida dela, de uma maneira que eu vou te falar. Ela está maravilhada, né, amor? Falando isso. E é o que precisamos fazer. Nós só sabemos pedir, mas nós só sabemos pedir coisas materiais, muitas vezes. Precisamos abrir o quarto escuro, expor o que está lá dentro, expor coisa que você jamais exporia para alguém, jamais se diria para alguém, para que Deus sare, para que Deus liberte, para que Deus limpe. Esse quarto escuro, Deus quer torná-lo claro. Mas isso só acontece, irmão, quando eu me dobro diante de Deus, quando eu confesso diante de Deus, quando eu quero que Deus viva em mim, quando eu quero andar com Deus e não apenas fingir que ando, ou fingir que sou crente, ou fingir que tudo está bem. Não. Eu sempre costumo dizer, Deus tem muito mais para dar do que pedimos, Deus quer fazer muito mais do que imaginamos, mas o nosso comportamento, a nossa vida, a maneira que somos, muitas vezes é de agir. Orgulho impede que Deus faça mais. Efésios, se não me engano, 3:20. Se não me engano, 3:20. Olha o que diz o texto, irmão. Olha o que Deus quer fazer. Olha que coisa linda. E isso, nós temos que parar de achar os versículos lindos, os textos lindos e etc. E apenas achá-lo lindo. Ai, que coisa linda. Achar a história de Abraão, que milagre. Deus faz o mesmo por você. Deus faz o mesmo por mim. É tão somente eu necessitar do milagre e me colocar no lugar como colocou Abraão. Mas a nossa... está lendo Filipenses, ó. Já não ia dar muito certo. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. Olha, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, Ele faz. Agora eu tenho, exercitando a minha fé, renunciar tudo aquilo do qual Deus não se agrada, da qual se faz necessário. Eu costumo fazer algumas comparações. Quem aqui é motorista? Motorista. Quem aqui dirige? Porque tem uma diferença muito grande, viu, querido? Não sei se você sabe disso. Não quero que você jogue sua habilitação fora não, mas tem uma diferença bem grandona entre motorista e quem dirige. Tem ou não tem, pastor? Bem distante. Entendeu? Pegou aí, não? Então, é lindo o texto. É lindo o que Deus fez na vida de fulano. Ele quer fazer o mesmo na sua. Ele quer que, além de achar lindo isso aqui, que essa promessa que está escrita aqui, Ele quer que você acredite que Ele pode fazer tudo isso por você e por mim. É o que Deus quer que seja feito, é o que Deus almeja fazer. As promessas escritas não é só para nos motivar, é o que Ele quer fazer. As promessas escritas não é só motivação, como palavra motiva. Não, é o que Ele anela fazer na nossa vida, é o que Ele anela fazer na vida da igreja. Mas eu preciso crer, e eu preciso reagir a essa promessa. Eu preciso achar esse texto bonito e acreditar, e tomar posse da bênção. Porque só achar bonito não vai resolver. Eu preciso exercitar a minha fé, acreditar que Deus vai fazer. E acredite, nada agrada mais Deus do que você acreditar que Ele vai fazer e que Ele pode fazer. Porque é fé. O que agrada a Deus é fé. É você crer nele, é você se entregar a Ele, é você confiar totalmente nele. Às vezes estamos passando por uma dificuldade tão difícil, né? Falamos, mas Senhor, eu sou crente, eu sou teu servo, tenho buscado, tenho orado, etc. Apresentamos a Deus dessa maneira, pelo menos eu algumas vezes faço isso, mas eu não posso me desesperar.
eu tenho que dizer, Senhor, todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, tu estás no controle, eu vou esperar, eu vou continuar confiando em ti. Tu estás no controle, então tem jeito, tem solução. É o que Deus espera de nós. É que confiemos nele. Qual é o seu alvo? O que é que você tem desejado que Deus faça na tua vida, na tua casa? Ele vai fazer. Tome posse, ele vai fazer. Agora, não é porque eu estou falando que ele vai fazer, quando você chegar em casa já está feito. Pode ser que ele já tenha feito mesmo, mas não é assim. Não é assim. Não é com uma varinha de condom, salta um coelho da cartola. Não, não é assim. Deus judiou de Abraão. Malvado Deus. Chega para Abraão, depois de estar com um moço bonito, olhava para ele assim, mas que maravilha de filho que Deus me deu. Aí Deus diz, Abraão, você está amando esse menino demais, demais. Olha, sacrifica ele para mim. Sacrifica ele para mim, leva ele até o Monte Moriá, oferece ele para mim. O que você faria? Não, seja bem sincero. Não é preciso ela responder. Responda para você mesmo, o que você faria? Eu sinceramente não sei o que faria. Agora imagine você, Deus pede o menino, ele sairia de manhã cedo para sacrificar o menino. Você dormiria aquela noite? E você cortando a lenha? Cortando a lenha. Nossa, para queimar meu filho aqui, como seria? Cada machadada para rachar a lenha seria o quê? Uma dor na alma, uma lágrima que rolava. O que você diria, irmãos? Se coloque no lugar de Abraão. O que você diria? Depois de pronta a lenha, ele pega uma jumentinha e coloca a lenha sobre ela, pega 3 servos e sai a caminho de 3 dias. Imagina você, 3 dias. O que será que esses 3 dias Abraão pensava? O que Abraão pensou? O que será que passava na mente de Abraão, irmãos? Uma noite inteira sem dormir? Ele não dormiu. Você dormiria? Não. Por mais malvado que fosse um pai, você não dormiria. Não acredito que você dormisse. Depois levanta de madrugada, racha a lenha, põe sobre o jumento e sai a caminho de 3 dias, andando com o menino. Tem uma hora que o menino faz umas indagação, que é para acabar de arrebentar com Abraão. Pai, eu estou vendo a lenha, o fogo e o cordeiro. É? Como seria? Ah, filho, Deus vai prover o cordeiro. O cordeiro Deus vai prover. Fica tranquilo, vamos embora. Aí, no fim da viagem, nós descobrimos que o sacrifício não era Isaac, era o próprio Abraão, irmãos. Ali, aleluia, porquanto temeste a voz do Senhor, ali selou, Deus selou Abraão, meu amigo, pai da fé. Você já leu o texto por diante que diz: benditas serão todas as nações por causa de ti. Você entendeu o que a fé faz? Agora, no primeiro pisar do calo, nós já espana, nós já corre. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe a sermos crentes de verdade. Eu vou sincero para você, e não estou sendo hipócrita,
e nem demagogo, e nem querendo ser mais crente que ninguém, porque se, na verdade, não sou. Eu conto a dor que eu tenho. Mas já cheguei a falar algumas vezes para Deus: meu Deus, para ser inútil, eu prefiro ir embora. Para não ser nada, eu prefiro ir embora. Já falei e falo, continuo falando a Deus: eu preciso fazer alguma coisa, ser útil em alguma coisa. E outras horas no travesseiro eu falo: se eu não acordar amanhã, ai, que maravilha acordar em teus braços, hein? Que Deus nos abençoe, que sejamos crentes, irmãos, que nós vivamos para agradar a Deus, para servir a Deus. Ter sonhos não é proibido de maneira nenhuma, mas sonhe aqueles sonhos que o Deus seja exaltado através dele, para que ele os realize mais rápido. E aquilo que você pede há anos, Deus não te deu, talvez não vá te fazer bem. Deus tem até esse cuidado inacreditável. Deus tem até esse cuidado de não te dar ou não me dar aquilo que eu quero, que eu acho que vai ser bom para mim, e de repente Ele não vai ser, filho, por isso que eu não vou te dar, eu não vou fazer. Está entendendo o que é o cuidado de Deus? Que nós alcancemos a fé de Abraão, esperar em Deus, confiar em Deus, entregar-se a Deus. Entregue-se a Deus. Uma última coisa: quantos aqui têm livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Irmão, deixa eu decepcionar você agora. Você tinha livre-arbítrio e livre escolha quando você não era de Deus. Você agora é do Senhor. Você não tem mais livre-arbítrio. Pegou, não? Você agora é do Senhor. Ele é o teu dono. Ele é o teu proprietário. Você não é mais seu. Você não tem mais livre-arbítrio. Você agora é do Senhor. Livre-arbítrio é: eu escolho o que vou fazer, eu escolho o que eu quero ser. Agora que você é do Senhor, acabou o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para quem não tem Deus. Você escolhe, quer Deus, quer o mundo, o que é que você quer fazer? Você agora é do Senhor. Você não tem mais livre-arbítrio, porque Deus é o teu dono, Deus é o teu Senhor. É isso que a palavra Senhor quer dizer. Então que Deus seja verdadeiramente o nosso dono, e que nós o amemos, o respeitemos, pratiquemos nossa fé para agradá-lo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quando nós nos reunimos, é isso que faz um culto social como este. É um momento social de estarmos com os irmãos. Mas o que faz este culto ser espiritual é uma sintonia na vida de um, na vida de outro, na vida de outro, do qual nós vamos juntando tudo. E chega ao final do culto e fala assim: eu tenho que tomar uma posição diante de Deus. Você observou desde o início do culto as canções, testemunho e agora a palavra? Eu sou alguém que, quando está num culto, independente se é na igreja com muitas pessoas ou se é numa casa com 5, 6, para mim um culto é um culto, onde é a oportunidade que eu tenho de estar atento aos conselhos de Deus. Aí eu vou só me alimentando e vou pegando uma porção aqui, uma porção ali, chego no final do culto e falo assim: Deus, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. Bom, Sérgio, ele expressou aqui o sentimento de um pregador: eu não quero ser demagogo, hipócrita ou melhor do que ninguém. Porque quando
a palavra do Senhor, ela vem, ela corta aqui e corta aí. É 2 gumes. Ela vem, corta aqui, corta aí. Aí quando nós olhamos para nós, falamos assim: eu não sou melhor do que você. Estamos na mesma condição. Estamos num culto onde desde o início, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Eu estava numa decisão, ou a ex ou Jesus. Renúncia. Aí vem a palavra: o Senhor conhece os seus servos. Aleluia. Nós não temos que sair de um ambiente como esse e dizer assim para Deus: Deus, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu estava nesse dia ouvindo uma canção do Nani Azevedo. A tua presença é o que eu mais quero. Eu chorei sozinho, sentado no sofá de casa. Porque quem renuncia atrai a presença de Cristo na vida. Abraão não renunciou e não entregou o seu filho para ser sacrificado. Ele não atraiu a presença do Cordeiro. E é isso que nós precisamos. Se coloque de pé, por favor, irmãos. Eu sei o porquê Deus falou isso nessa noite. Eu sei o porquê o Senhor falou isso nessa noite. No meu culto eu entendi o que Deus está esperando de mim. Eu quero só orar nesse momento. E nós vamos encerrar. Amém? Vou dar um aviso no final. Sagnorias ter que nagasu far que nagasuri candoriasia. Nerimanaga rasti far que farginasia dar que naria var que naragasu. Oh Espírito Santo, que a tua presença é o que eu mais quero. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu possa te tocar. Ore eu astei candarácia, que narabasuri candarácia. Nos atrai para o Senhor, Deus, nos atrai para ti, Senhor, nos atrai, Senhor. Queremos ser servos obedientes, úteis, Senhor. Nós queremos ser servos úteis, meu Deus. Nós queremos renunciar à nossa vontade como servos, Senhor, que somos. Nós queremos te servir, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que a tua presença, Senhor, venha sobre nós. Que a tua presença, ó Deus, venha sobre nós, meu Pai. Nericandore ariandore vasi candarai. O Espírito Santo venha sobre nós confirmando esta palavra nesta semana. Venha sobre nós o Espírito confirmando, Senhor, este culto nesta noite. Venha, Senhor, sobre nós, meu Deus. Andar fora do teu propósito nos deixa cansados, fatigados, Senhor, como os discípulos que estavam fora da tua direção. Eles estavam trabalhando a noite toda e nada apanharam, e o Senhor chegou perto, ó Senhor, pela manhã, e disse: tem alguma coisa aí? Senhor, quem está fora, Senhor, não tem nada, meu Deus. Quem está fora não tem nada no barco, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos deu uma palavra, em cima desta palavra vamos caminhar, Senhor. Ajude-nos a cada dia a renunciar por amor a Ti, por amor à Tua palavra, por amor ao chamado, por amor ao talento. Por amor ao talento que o Senhor nos deu, ó Pai, confiou em nós, meu Deus. Em cima desta palavra nós vamos caminhar, Senhor. Senhor, visita meus irmãos que estão pela internet, visita esta pessoa que está pela internet, estava parado, Senhor, em nome de Jesus, visita esta pessoa neste quarto, Senhor, sozinho, ouvindo e assistindo, Senhor, este culto e participando da adoração. Senhor, visita esta pessoa, meu Pai, renova esta pessoa, anima esta pessoa, fortalece esta pessoa, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Tira desta estagnação espiritual, meu Deus. Oh Espírito Santo, queremos Te agradar, Senhor. Queremos Te agradar, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a agradar ao Senhor. Ore cantore vasu, aramanore cantore sea, nem farque marasso cantore vasu, nararque farque maria ter cantore mandore cassia. Nevasor que nas tocantore vaso, neremantor que nas te candore vasia. Oh Espírito Santo, que eleva, que põe de pé, em nome de Jesus, queremos sentir a Tua boa mão levantando a cada um de nós, Senhor, neste momento e conduzindo ao centro da Sua vontade. Ao centro da Sua vontade, em nome de Jesus. Oh, que dorevaço, os Teus planos cumprem, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pelo sal. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou. O Senhor já te viu clamando pelas madrugadas, pedindo a Ele: Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu não quero ser desse jeito, eu tenho que tomar uma decisão. O Senhor ouviu. É tempo de se colocar de pé. O Senhor te fortalece. Entre os artelhos e os joelhos, o Senhor te põe de pé. O Senhor te separou, te elegeu e colocou para servir. O Senhor sabe que você tem potencial. Nem que seja para um talento, o Senhor sabe que você tem potencial. Nem que seja somente para um, mas o Senhor sabe que você tem potencial. Nem que seja por um talento, o Senhor sabe que você tem capacidade para um talento. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Olha só, eu tenho um testemunho em cima desta palavra. Novo convertido, na fé, aquela chama do primeiro amor. Estava orando em casa. Aí eu abri a Bíblia e caiu no texto que foi lido nessa noite. Mateus capítulo 25. Caiu bem no verso 29. Aquele dia foi como se fosse uma lâmpada no verso 29. Como se fosse uma lâmpada. E diz assim: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado.
novo convertido, sem entender. Cheguei para o meu pastor, falei: pastor, eu estava em casa e Deus me deu essa palavra, o que significa? Ah, meu filho, nós temos que orar e pedir ao Senhor uma interpretação. E aquele negócio martelando na minha mente. Passou-se o tempo, eu passei a entender o que o Senhor estava dizendo. Eu passei a entender o que o Senhor estava dizendo. Só descobre o valor do talento aquele que tem e esconde, ou aquele que tem e usa. Só sabe o valor do talento se você esconder um talento e for cobrado um talento. Aqui está dizendo: apartai de mim. Se você tem talento e usa o talento, o Senhor vai dizer assim: vinde a mim. Logo eu entendi que quando nós escondemos talento, o Senhor se aparta de nós. Você pode observar, uma pessoa que está usando o talento, ele brilha, esconde o talento, escurece, entenebrece. Observa para você ver. O que o Senhor está dizendo para nós é assim: use o talento e brilhe, ilumine, toque pessoas. Hoje eu entendo que o Senhor me entregou um talento. Os anos se passaram e eu compreendi que o Senhor me entregou. E o que eu quero não é apartar de Deus, ou que Ele se aparte de mim. Eu quero ter vida com Ele. Eu quero ter vida com Ele. Se você me der tempo, eu vou até de noitão. Eu não quero esconder o meu talento. Eu quero usar ele. Eu quero usar ele. Quero usar o talento de Deus. Não é meu, é de Deus. Eu sei que o irmão Sérgio disse assim: Senhor, eu quero fazer mais. Porque quem sente o real valor do talento diz assim: Senhor, eu quero mais. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a obra das suas mãos, que Deus resplandeça sobre ti a luz dele, te dê graça e glória, que venha sobre ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e que ele venha em direção ao seu caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Quero avisar, terça-feira tem culto. Amém? Terça-feira tem culto, quarta-feira tem reunião na igreja. Amém? Quarta e sexta, temos 2 reuniões, na quarta e na sexta. Um grupo na quarta e um grupo na sexta. Nós vamos conversar a respeito dessa retomada que nós temos aí pela frente, de todas as coisas, não é? A economia tem que retomar, a sociedade retoma, a economia retoma, a igreja não para, ela não parou, a igreja sempre esteve trabalhando, de uma forma ou de outra. Agora nós precisamos retomar com as nossas atividades, amém? Os nossos ministérios, os trabalhos, que nós possamos retomar e alcançar pessoas em nome do Senhor Jesus, usar os talentos de Deus, amém? Que Deus assim nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Cultos continuam, que Deus derrame de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos embora para casa, sabendo assim: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor falou comigo, amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, que Deus nos abençoe, que o Senhor venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus, conduza-nos nesta semana para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, fique conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, que a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fique com a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, amém, terminado em nome de Jesus. Não sai sem dar um aperto de mão do seu irmão, amém?